Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas, Lucas Possalski II, e nesse vídeo aqui, a pedido do nosso nobre amigo De Animus, vou falar para vocês sobre como os títulos de nobreza eram passados. E sim, eu achei essa dúvida muito válida porque, embora exista uma maneira, vamos dizer assim, mais tradicional que as demais, de como isso ocorria de fato, existem outras maneiras também como isso poderia ocorrer. E acredito que o nosso nobre amigo fez uma pergunta muito legal, por isso estou fazendo esse vídeo aqui. Então vamos lá. Como que os títulos de nobreza eram passados? A primeira resposta e a mais óbvia delas era de pai para filho, de primogênito para primogênito, de geração para geração, por sangue, por sobrenome, por linhagem principal e por legitimidade. Caso o título, vamos dizer assim, seguisse sua linhagem natural. Como assim, Lucas? Imagina o seguinte, se eu tenho algum título de nobreza, oriundo, vamos dizer assim, de família, eu herdei do meu pai, e meu pai herdou do meu avô, e por aí vai, até chegar a pessoa que recebeu esse título pela primeira vez. E, no caso, eu sou o filho mais velho do meu pai é o filho mais velho do meu avô é o filho mais velho do meu bisavô, e por aí vai também. São todos primogênitos, ou o primeiro homem da família, assim, o primeiro nascido homem daquela geração. Normalmente os títulos de nobreza seguiam essa linhagem no passado, e esse é o caminho mais comum de como eles eram passados. Ah, mas isso quer dizer que, então, se eu sou o primeiro homem da família, logo eu tô garantido, eu vou receber o título dos meus antepassados? Não, não necessariamente quer dizer isso. E não quer dizer por dois motivos. Primeiro que existem títulos que não são passados assim livremente, sem a autorização do suzerano. E tem títulos que, tudo bem, às vezes são passados livremente assim, mas o simples fato de nascer o filho mais velho não te faz necessariamente o herdeiro. Como assim? Primeiramente, não basta ser o filho mais velho. Você tem que comprovar que é o filho mais velho, mas é necessário que seja um filho legítimo. Como assim? Um filho fora de casamento não é considerado um filho legítimo, é considerado um filho bastardo. Um filho adotivo, para efeito de transição de títulos, em muitos casos pode também não ser considerado um filho legítimo, pois não possui o sangue da família. Um filho de um casamento anulado, por algum motivo, pode também não ser considerado um filho legítimo. Não chega a ser bastardo, mas tecnicamente o casamento é uma força de união entre nobres, então um casamento anulado poderia cancelar isso de certa maneira. Quando o título, vamos dizer assim, originou-se por linhagem feminina, e vamos supor que é o seguinte, imagina, tem um nobre lá que é descendente de outro nobre, só que ele é filho do segundo casamento do pai, e o título que ele está tentando reivindicar é oriundo da esposa do pai do primeiro casamento. Só que no primeiro casamento só teve mulheres, não teve homens. Então, esse título ficará para uma dessas mulheres, porque é um título oriundo de linhagem feminina, e não que o herdeiro precisa ser uma mulher, mas o herdeiro precisa seguir a linhagem da qual veio o título. Então, nesse caso, não herdaria. Outro fator também é a questão do membro deserdado da família. Um nobre poderia deserdar um filho que o desonrasse, por exemplo, e passar para o segundo mais velho o título, ou o segundo na linhagem de sucessão dele. E nestes casos estamos falando apenas de títulos que são passados por linhagem sanguínea. Porque existem títulos que são passados mediante aprovação do suzerano. Como assim? O nosso amigo professor Evandro Monteiro de Barros Júnior, também conhecido como professor Evandro, ele faz grandes pesquisas sobre nobreza brasileira. Eu já até divulguei alguns trabalhos dele aqui no canal. E uma das grandes coisas que ele pesquisou até agora é que a nobreza brasileira sempre esteve muito centralizada na casa imperial durante o período imperial brasileiro, a ponto de os títulos existentes do Brasil pertencerem todos, sem exceção, à casa imperial brasileira. Títulos oriundos desta monarquia específica. Então, por exemplo, eu tenho um título de não sei o que do Brasil. Esse título foi cedido pela Casa Imperial ou não? Se a resposta for não, mesmo que seja de um ancestral seu, supostamente esse título não é seu. Lógico, isso é contestável pra caramba, porque existem títulos do período colonial, Casa Bragança no Brasil, que tinham essa questão de sucessão por sangue, sem necessidade de aprovação da coroa. Então existem títulos que isso é questionável, mas existem muitos títulos brasileiros que na verdade não são da pessoa, são da casa real aí. Então esse é um exemplo clássico que será passado para quem a casa real desejar. Esse é até um dos grandes motivos pelo qual eu nunca concordei muito com essa casa. Porque acredito que quebrar tradições nobílicas só para aumentar o próprio poder é uma forma de tirania e nunca concordei com isso. Mas, enfim, essa é outra maneira. Passado pelo suzerano, o título. E sim,
Tem títulos que realmente pertencem ao suzerano. Ele pode estar emprestando ele de forma vitalícia para a pessoa, ou com alguma cláusula de remoção do título, caso ocorra alguma coisa que ele não deseje. E nesses casos, o título pode até seguir a questão da linhagem familiar, mas passa a ter a questão do juramento ao suzerano toda vez que ele for transmitido. Igual vemos em muitas séries que retratam a Idade Média ou tentam retratar alguma fantasia medieval mais realista. Outra maneira que os títulos poderiam ser transmitidos, além da questão familiar e questão de suzerania, é a questão de conquista. Como assim? Imagina que nós temos dois nobres, o nobre A e o nobre B. O nobre B tem um título. Aí o nobre A o derrota e domina o território dele. O nobre A passa a ser dono desse título, por conquista. Como assim? Título de nobreza, pelo menos no passado, enquanto ainda tinham grandes significados, eles tinham um vínculo direto com a terra, com o poder sobre ela, com o domínio sobre um pequeno território. Então vamos pensar assim, o que é um marquês se ele perde sua marca? Ele não é nada, ele é um nobre em exílio. Os títulos de nobreza na verdade não são diferentes disso, ou pelo menos não eram no passado. Então o título por conquista é uma coisa grande. Por conquista é importante ressaltar o seguinte, não precisa ser necessariamente uma conquista sobre outra pessoa. Para você conquistar um título, você pode conquistar um título do nada. Você não precisa tomar o título de alguém, necessariamente. Vamos supor que exista uma ilha deserta lá no fim do mundo que não é reivindicada por ninguém. Ou que é reivindicada pelo Reino Unido aí, porque o Reino Unido reivindica praticamente toda e qualquer ilha do mundo aí. Pô, a maior parte não é nem habitada. E se chegar, sei lá, a gente formar uma comunidade riponga em alguma delas, a gente toma do Reino Unido. Não conta pra ninguém isso, hein? Brincadeiras à parte, vai que tem uma ilha realmente que não é reivindicada por ninguém, você vai lá e reivindica. Você pode se tornar o rei dessa ilha, por conquista. Ah, mas você não conquistou ela de ninguém. Não importa, você fundou ela do zero. Não tinha um nobre reivindicante dela e passou a ter você. Então, esse é o título por conquista. A mesma coisa acontece com o meu reinado nesse sítiozinho aqui. Tem algum nobre que reina sobre esse lugar? Olha, segundo a Casa Bragança, eles reinam sobre todo o Brasil, mas só segundo eles mesmo, porque poder mesmo eles não têm nenhum. Então, como não tem, e eu passei a reivindicar esse título, supostamente o meu título de monarca desse território aqui é um título por conquista. Porque eu criei esse título, eu conquistei ele. Eu fui lá e passei a reivindicar esse título, que ninguém reivindicava até então. Eu, honestamente, acho que a Casa Real Brasileira nem sabe onde esse lugar fica, então eu também não ia reivindicar não. Mas enfim. Então eu diria que essas formas de se transmitir títulos. Existem também os títulos eclesiásticos, que são os títulos da igreja. Sejam eles títulos de nobreza ou títulos de posição de poder dentro da igreja. Mas eu não vou mencionar muito eles porque eles seguem a lógica do suzerano, de certa maneira, e em alguns casos eles permitem consanguinidade. E acho que por esse vídeo é isso, nobres amigos. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil aqui o conhecimento para vocês. Se gostaram, por favor, deixe o joinha aí. Obrigado e até a próxima.